Bem, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, quando afirmo que pouquíssimos farão parte do rebanho dos eleitos ao futuro reino eterno, não falta quem conteste, são vários inclusive. Geralmente são pessoas que não têm a mínima afinidade em relação com as Santas Escrituras, pois toda a verdade que reforça a minha afirmação, assim como de tantos outros que pregam essa verdade, está profetizada amplamente na Bíblia Sagrada e com destaque no Novo Testamento. Além das passagens onde Jesus Cristo e os apóstolos Paulo e João nos advertem disso, podemos ainda raciocinar o seguinte: o próprio Verbo que se fez carne, habitando entre nós, olha gente, não atraiu a atenção da grande maioria que aconteceu a ele pessoalmente, aqueles que conviveram com ele não foram amplamente convencidos, na verdade um pequeno reduto. Ao contrário, a multidão pediu a cabeça dele, vibraram inclusive com a crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não é muito diferente, pois quando alguém tenta falar sobre as verdades de Deus constantes na Bíblia Sagrada, é frequentemente destratado, ou quando não, passa por coisa até pior, como ocorre em alguns países hoje. O indivíduo que for pego atravessando a rua com uma Bíblia, ele é condenado até à morte. Jesus nos dá algumas pistas de que apenas gatos pingados serão salvos. Olha gente, olha o que ele diz, por exemplo, para nós em Lucas 12:32, ele diz: olha, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar a vós o reino. O que ele está dizendo com isso? Quando ele fala, ó pequeno rebanho, eu não precisava usar o termo pequeno rebanho, tá? Mas ele já está dando uma pista, tá? Que será um pequeno reduto, tá? É um gueto. Olha, como outra passagem, por exemplo, em Mateus 7,14, ele diz o que então? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontrarão. São poucos. Olha, ele está dizendo de novo, pequenos e poucos. Em Mateus 24:22 ainda, no mesma carta, no mesmo evangelho escrito por Mateus, está lá, olha, se aqueles dias, em 24:22 está escrito que se aqueles dias não fossem, ou não forem, abreviados, está falando de hoje, viu gente? Nenhuma carne se salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Gente, a dica que ele está dando, que os eleitos serão pouquíssimos, porque ele está dizendo, nenhuma carne se salvaria se esses dias de hoje, com tanta promiscuidade, com tanta guerra, com tanta coisa que vem acontecendo, distúrbios ecológicos criados pela mão do homem, aí em 24:12, olha o que ele completa isso aí. Ele diz em 24:12, na verdade voltando um pouco, né? Ele diz o que? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu lembrei até quando eu disse a palavra iniquidade, porque em 24:12 ele fala isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer, o que é esfriar? Não vai mais querer saber de mim, não vai mais querer saber das coisas do meu Pai Santíssimo. É disso que ele está falando, meus irmãos. Para termos uma clara ideia de toda a população da terra antes do dilúvio, na época de Noé, apenas 8 pessoas se safaram de uma população toda que existiam. Se salvaram ele, Noé, a esposa e os 3 filhos com as respectivas esposas. Gente, leia em Lucas 13:24. Ele diz o que? Olha, empenhe-se em entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele está dizendo o que? Vai ser tarde. Tanto que é por isso que eu sempre advirto meus irmãozinhos, acorde enquanto é tempo. Olha Paulo, o apóstolo Paulo diz o que? Na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 9, versículo 22, ele diz o que? Olha, fiz-me tudo para todos, para que
de todos os meios, chegar a salvar alguns. Gente, alguns. Olha o termo que Paulo diz. Paulo rodou o mundo, hein? Para salvar alguns. Aí, a segunda carta de João, capítulo 1, logo no comecinho, no capítulo 1, versículo 4, ele diz o que? Olha, muito me alegro por achar alguns, olha aí de novo, dos teus filhos que andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. São os mandamentos, sabe? Alguns, ele está falando, deixando claro, ó meu irmãozinho, vou dizer para você, o que João está escrevendo, segundo a unção, inspiração do Santo Espírito, o seguinte, tá? Aqueles que não guardam os mandamentos, estão fora. É disso que ele está falando. Inclusive, deixa aí para vocês raciocinar. Veja bem, olha, se a maior religião da terra hoje em número de fiéis conduzisse os seus congregados, seus fiéis, conforme os verdadeiros propósitos de Deus, conforme constante aqui na Bíblia Sagrada, não tivesse essa denominação, essa igreja que é a maior em números, manipulados segundo seus interesses pessoais, certamente muitos seriam salvos. E então Jesus Cristo e os apóstolos não precisariam alertar de que apenas um pequeno rebanho ou alguns é que conheceria o reino eterno. Como eu disse, gente, raciocinem. Entenderam o que eu falei? Nós temos, por exemplo, uma religião que é a maior, se não no Brasil, mas praticamente no planeta inteiro, tá? Então veja bem, se ela está certa, se ela, todo mundo que no mínimo frequenta, estiverem, se não salvos, mas que seja míseros 20%, pronto, dos que estão lá e dos que acreditam nela, tá? Jesus e os seus apóstolos não estariam dizendo isso. Gente, raciocine, estou errado? Ou Deus está errado? Jesus Cristo está errado? Não o Walter daqui que está dizendo tudo o que eu falei. É tudo embasado nas Santas Escrituras, como sempre eu faço. Portanto, como sempre, alerto. Mais uma vez vou dizer aqui, acorda meu irmãozinho e minha irmãzinha, enquanto é tempo, em nome de Jesus. Amém.